também as outras passagens. Vamos colocar a palavra do Senhor no coração, vamos pedir que Ele venha falar conosco e tocar as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos diante da Tua presença, porque nós queremos ser tocados pela Tua palavra, pelo poder do Senhor que nos revela a Tua verdade através da palavra. Então venha, Senhor Jesus, neste momento, e que o nosso coração esteja pronto para receber o Teu toque. Faça de nós, meu Deus, como um bom terreno, como uma terra fértil, onde a Tua palavra será lançada e as sementes da Tua verdade possam frutificar, germinar, para que frutos que Te glorifiquem possam ser manifestados através da nossa vida. Senhor, eu Te peço que a Tua palavra fale verdadeiramente conosco nesta noite. E que o Senhor repreenda qualquer impedimento, meu Pai, que queira fechar os nossos olhos para a verdadeira revelação que o Senhor tem para nos dar. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada pessoa que está aqui atenta para Te ouvir. E que a Tua palavra, Senhor, venha ser ministrada aos nossos corações. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Essa semana, ela é uma semana especial, né? Nós estamos participando do propósito, né? Juntamente com a igreja, o propósito de preparação para essa semana, que é a semana do Pentecostes. Hoje nós tivemos, né, a tarefa das intercessões. Quem está na fé? A gente precisa ir acompanhando, né? Para que a gente consiga cumprir e também, como igreja, estar ligados, né? Num só Espírito. Esse é o nosso objetivo. Nos fortalecer espiritualmente, aumentar ali a nossa união, a nossa comunhão, para que domingo seja um grande dia na presença do Senhor e de fato a gente possa viver o derramar do Espírito do Senhor sobre nós no Pentecostes, amém? Enquanto eu estava orando, né, hoje pela manhã, para me preparar e analisar, né, o que o Senhor ele queria falar, a palavra ela veio justamente de encontro a essa nossa preparação, né? E aí eu passei o dia refletindo sobre isso, assim, que o objetivo da palavra de hoje é nos ensinar aquilo que ainda nós não sabemos, ou reforçar em nós aquilo que nós um dia talvez já aprendemos, para que a gente possa chegar aqui todo mundo no domingo, no mesmo espírito, mas também no mesmo entendimento, com a clareza do que nós estamos fazendo, do que significa o Pentecostes, da importância disso, né? E desse momento da manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Então que a palavra seja de fato uma preparação para que nós possamos estar reunidos num só espírito, mas também num só entendimento. Porque quando o Senhor ele nos revela a palavra, nós conseguimos participar completamente do plano dele, daquilo que ele tem preparado para derramar sobre as nossas vidas, amém? Então, a palavra, ela lá em João 14, né, ela fala assim, eu vou pedir para vocês acompanharem comigo. Essa palavra, ela é uma promessa de Jesus, né? E o capítulo todo, 14 ali, é uma palavra que nós já conhecemos, porque fala sobre Jesus preparar o caminho, preparar as moradas. É uma palavra, na verdade, de conforto, né? Já que Jesus está ali, e se a gente pensar quando essa palavra aconteceu, eles ainda estavam reunidos ali na última ceia, Jesus estava prestes a ser entregue, né? Para passar pela crucificação, os discípulos estavam ali naquela tensão, né? De receber ali, né? As últimas palavras de Jesus, os avisos que ele estava lhe dando, as mensagens, os ensinamentos, e também eles estavam se preparando para não caminhar mais com Jesus como eles tinham caminhado ali nos últimos anos. Então, Jesus ele dá várias promessas, né, muito poderosas nessa palavra, mas especificamente no capítulo 14, no versículo 15, começa ali, né, a parte em que Jesus ele fala do Espírito Santo, a promessa do Consolador, né? E aí, em João 14, 15, a palavra fala, né? Se me amardes, Jesus falando aos discípulos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E foi exatamente esse versículo que eu tirei hoje de manhã, né? E quando eu comecei a ler a palavra inteira, Deus ele falou muito forte ao meu coração o fato de que, antes de entregar a promessa do Espírito, né? Do Espírito Santo, do Espírito do Consolador, Jesus, ele trata com os discípulos aqui para quem era, né, aquela promessa. E aí, Jesus ele fala para eles, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, aquele não era um sermão para multidões, não era uma palavra através de parábolas, não. Jesus estava ali só com os seus discípulos. Mas, mesmo naquela reunião, Judas, por exemplo, ainda fazia parte dos seus discípulos. E por estarem ali,
a respeito de uma promessa, de uma garantia de que o Espírito Santo seria derramado para os seus cargos, para as suas funções, para os títulos que eles tinham. Porque todos ali eram discípulos. Mas a promessa do Consolador começa dizendo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Por quê? Porque a continuação, lá no 16, fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Mas não é vos dará para todos. Vos dará para quem? Para quem o amar e guardar os seus mandamentos. E aí ele fala: vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. É muito forte essa palavra, porque ela é uma promessa que Jesus ele faz para que os discípulos ali, eles consigam assimilar, na verdade, muitas informações que eles estavam recebendo, e a principal delas era a divisão, a ruptura que eles iriam receber a partir do momento em que Jesus não estivesse mais de corpo, presente no meio deles. Mas essa palavra, ela fala a respeito do que eles iriam experimentar depois de que Jesus tivesse cumprido aqui a sua missão e estivesse no céu. Então, Jesus garante a eles ali que, ao caminhar na terra, eles não caminhariam sozinhos. E aí ele explica que o outro Consolador é, na verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas aqueles que guardam os mandamentos e amam o Senhor receberiam. E aí ele fala, aqui, que esse Espírito o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Mas eles estavam ali, caminhando com Jesus, recebendo do Senhor ali a sua presença, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e por conhecer Jesus, eles também já conheciam o Espírito Santo, porque eles são ali, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Consolador que eles receberiam era, na verdade, apenas a continuidade do plano de Deus, que já não teria mais Jesus presente ali no meio deles, mas que de maneira nenhuma eles caminhariam desamparados. E essa promessa, ela serviu para os discípulos que conviveram com Jesus ali nos seus anos de ministério e que foram ali os primeiros a carregar a mensagem de Cristo, e que serve para nós até hoje. Nós que hoje somos os discípulos de Jesus. Não aqueles que têm títulos, não aqueles que têm cargos, não aqueles que carregam sobre si os nomes, não. Aqueles que guardam o verdadeiro fundamento de ser discípulo, que é guardar o seu mandamento e amá-lo. Guardar o seu mandamento e amá-lo é aquilo que faz de nós verdadeiros discípulos. Porque caminhar com o Senhor, seguir para tentar ser a imagem e semelhança dele dia a dia, só é possível no coração daquele que entende o propósito disso, que entende quem é o Senhor, a grandeza do seu poder, reconhece Ele em sua vida e deseja amá-lo e caminhar com Ele. E caminhar com Ele significa obedecer, guardar os mandamentos no sentido de fazer da sua vida todos os dias a prática daquilo que nós aprendemos e que o Senhor ensina. Então é muito forte, porque quando nós entendemos que Jesus ele não apenas aqui lançou sobre eles a promessa do Espírito Santo, a promessa do Consolador, apenas com o objetivo de que eles se acalmassem, ou que eles ali não fossem tomados pela emoção, pelo desespero, pela preocupação de como seria. Não era só isso, porque o Espírito Santo era muito mais do que uma promessa momentânea. Era, na verdade, ali o nascimento de uma nova aliança. Eles iriam caminhar com uma nova forma de ter experiência com Deus, porque eles ali só sabiam se relacionar com Jesus da forma presente, com Jesus aqui de corpo e presente fisicamente, e guiando eles e falando: façam isso, façam aquilo, vocês vão agora para essa cidade, vocês vão para tal lugar. E como discípulos eles estavam fazendo a sua parte e obedecendo Jesus aqui na terra de forma física, mas no momento em que Jesus completasse a sua missão, eles iriam experimentar como discípulos uma nova forma de ter um relacionamento com Jesus, não caminhando mais com Ele ao seu lado fisicamente, mas podendo desfrutar da presença dEle por meio do Espírito Santo. Do Espírito Santo que fala aqui, porque Ele habita em vós e estará convosco. Então, estaria neles ali o Espírito Santo, e estar em nós é
os seus fiéis discípulos e para aqueles que viriam, que hoje somos nós, aqueles que reconhecem o Senhor e desejam amá-lo e caminhar com Ele. Então nós temos a experiência e a oportunidade de caminhar com o Espírito Santo aqui. E a palavra, ela vai nos mostrar de muitas formas como nós podemos ter essa experiência com o Espírito Santo. É muito importante porque a Bíblia, de toda forma, né, tanto do Antigo para o Novo Testamento, ela se complementa. E aí, a forma da palavra de Deus ela se complementar é uma forma de desenhar para nós qual é o plano perfeito de Deus através daquilo que nós aprendemos. E eu fui estudar, né, a respeito do Espírito Santo, a respeito do Ministério do Consolador e de como Deus ele vê importância nessas palavras aqui que Jesus ele disse. Porque o amor a Ele, né, como o primeiro requisito para ali os discípulos receberem o Consolador, ele é importante não daqui, mas desde lá, dos 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então o amor a Ele é negociável não a partir daqui, mas desde antes, desde quando os 10 mandamentos foram escritos, desde quando os homens de Deus, os patriarcas da fé, foram chamados para a aliança. Então o amor ele já é o primeiro mandamento, o primeiro requisito para que os discípulos pudessem ali receber essa promessa. E essa segunda parte, que é a obediência, ela significa que eles precisariam entender o que Deus queria deles, para então obedecer o que o Senhor queria. E é importante que a gente entenda, porque sem entender o que você precisa fazer, você não pode obedecer. Nós só obedecemos aquilo que nós entendemos. Então a palavra ela nos revela isso. A palavra ela fala lá em Deuteronômio 16, você pode ler na sua casa. Eu não vou trazer todas as referências, né, para que a gente consiga só passar por aquilo que é mais importante, mas é uma palavra muito, muito importante, porque ela marca ali o momento em que Deus ele dá, através de Moisés, a direção das festas principais ali, né, do calendário judeu. Das 3 festas, que eram as festas onde os homens de Deus, os judeus, precisariam ali subir a Jerusalém para fazer o cumprimento das leis daquela festa, das ofertas, cada uma segundo a sua data. E a primeira delas era a festa da Páscoa, a segunda era a festa chamada Festa das Semanas e a terceira era a Festa dos Tabernáculos. E foi exatamente num desses momentos, um momento, né, em que o Espírito de Deus desceu sobre os homens. E aí assim, a palavra diz, né, você pode passar para mim? Antes de a gente entrar nessa parte da festa das semanas, eu vou só completar a passagem de João, porque lá em 14 e 21 fala assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Essa palavra, ela responde, né? Ela completa ali o ciclo. Aquele que o ama, guarda o mandamento, e por guardar o mandamento recebe o quê? Recebe o amor de Deus de volta. E uma das formas desse amor entrar na nossa vida e de nós recebermos, né, de fato, ali, nós recebemos a manifestação do amor do Senhor. Nós recebemos a manifestação do Senhor a nós, também é uma forma de nós reconhecermos ali o amor dele. Então entende que é um ciclo que se completa. Se nós amarmos ao Senhor verdadeiramente e obedecermos a tua palavra, nós também seremos amados dele, né, como diz essa palavra, e o Senhor ele se manifesta a nós. E esse manifestar de Deus ele pode acontecer de muitas maneiras na nossa vida. Uma delas é o Espírito Santo sendo derramado sobre nós. E aí, justamente nesse momento, né, como eu estava explicando, que os discípulos eles vão ter uma das suas primeiras experiências ali com o Espírito de Deus. Porque depois que Jesus ele é crucificado, ele ressuscita, ele fica ali no meio dos discípulos, dá as instruções finais e sobe aos céus. Depois que aquilo acontece, Jesus ele dá ali uma missão, né, aos discípulos, que eles fiquem em Jerusalém até que eles recebessem ali o poder do Espírito Santo. E assim eles fazem. Então significa que depois que Jesus subiu aos céus, a vida continua, né? Assim, e os discípulos ainda estavam reunidos, ainda não tinham partido de Jerusalém, mas outros judeus também estavam subindo a Jerusalém, porque nessa mesma época era a época que se cumpria o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes, ele era a segunda festa, a festa das semanas,
49 dias após a Páscoa, mais um, era o dia onde seria celebrado ali a festa das semanas. Aquela festa era a celebração da colheita do povo de Deus. Então lá no começo, né, em Deuteronômio, quando essa lei ela é estabelecida, é para que os judeus entregassem ali no templo as ofertas das suas primícias, do trigo, da cevada, e assim eles fazem todos os anos. Mas acontece que no momento em que eles recebem ali essa primeira experiência com o Espírito Santo, nesse dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, e a palavra fala assim, lá em Atos 2:1, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Este era o lugar. No momento em que eles estavam ali reunidos para levar a sua oferta, as primícias e cumprir ali o mandamento, a lei, que não tinha ainda nada a ver com o Espírito Santo, mas tinha a ver com obediência, porque como judeus eles estavam ali fazendo o cumprimento da lei que eles já tinham recebido. E, por sua vez, os discípulos também, como judeus, estavam lá e já tinham recebido ali de Jesus a direção de que eles não deveriam sair de Jerusalém, e naquele presente momento é o momento em que tanto os discípulos quanto uma multidão, né, de outros homens estavam ali para cumprir o mandamento. E enquanto eles obedeciam a lei e estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo veio com a manifestação, né, sobre ali os homens. E ali veio do céu o som de um vento impetuoso, e assim acontece, né, como nós conhecemos a palavra. Quando o Espírito de Deus ele é derramado, ele na verdade, ele sela ali o cumprimento de tudo isso que nós acabamos de ler, da promessa que Jesus ele fez, que eles não caminhariam sozinhos, eles não estariam desamparados, eles receberiam ali por meio do Espírito da verdade a consolação que eles precisavam, e ali ao cumprir o dia de Pentecostes eles estavam reunidos, e naquela reunião o Espírito de Deus ele foi manifestado, né? E ali eles foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas e eram vistas as línguas como que de fogo, né? E pousavam sobre cada um deles, e ali eles começaram a ter a experiência de não ter o Espírito, não ter o próprio Jesus Cristo físico com eles mais, porém ter ali no seu coração a confirmação de tudo que Jesus havia prometido. Porque naquele momento em diante eles foram cheios do Espírito Santo, todos os discípulos de Jesus, e depois aqueles homens ali também que estavam reunidos, e aí Pedro faz ali a pregação, e mais de 3.000 homens são convertidos, são salvos ali, são entregues, né, ao Evangelho, e dali em diante o Senhor ele começa a concluir, né, cada uma das suas promessas e usar os discípulos para que a palavra fosse cada vez mais divulgada. E enquanto eu lia, né, enquanto eu estudava sobre isso, eu quero até ler essa parte da festividade, né, como eu falei, está em Deuteronômio 16. Mas eu trouxe aqui o resumo só para ficar bem claro para a gente. Essa festa que se chamava Shavuot, né, significa semanas em hebraico. Ela celebra a entrega dos mandamentos por Deus ao povo judeu no Monte Sinai. E historicamente também marca a época das colheitas do trigo e das primícias na antiga terra de Israel. Então, o que aconteceu? Aconteceu que essa festa, ela não era só apenas ali o marco da colheita, né? Ela era também o marco da colheita. Mas algo muito especial também era celebrado nesse dia, que era os mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, lá na época que eles estavam no Egito. E aí, eles estavam saindo do Egito, né? A palavra ela fala até, se você pode continuar a leitura de Deuteronômio 16, que exatamente no dia, né, que Deus deu ali a Moisés os mandamentos, né, para serem escritos nas tábuas da lei, faziam 49 mais um dia que eles tinham sido libertos do Egito, da escravidão. E aí eles já estavam, né, peregrinos no deserto, e enquanto eles caminhavam, Deus ele ali se revela, né, através daquela experiência que Moisés ele tem para receber ali, de fato, os mandamentos escritos nas tábuas, para que o povo de Deus pudesse ali ter o que seguir, né? Seria ali a direção do que eles deveriam fazer e do que agradaria o Deus verdadeiro, para que eles pudessem continuar até a direção ali da terra prometida. E eu fiquei muito tocada enquanto eu lia, né, sobre isso, sobre a importância do dia de Pentecostes para o povo judeu naquela época, e como Deus ele tem um plano perfeito, né? Porque Jesus, quando prometeu que os
leis dos 10 mandamentos. Porque eles precisavam ali reverenciar, né, a Deus, louvar a Deus, agradecer ao Senhor, não só pela colheita, mas também por dar a eles ali os mandamentos que iriam guiá-los e entender o que eles precisavam obedecer. E olha como isso para nós é muito importante. O dia de Pentecostes foi justamente o dia em que o Espírito de Deus foi derramado e o dia onde aqueles homens tinham no seu coração exatamente aquilo que eles sabiam que eles precisavam fazer. Então, para nós, isso é uma lição maravilhosa. Porque se Jesus ele sabia, né, como ele queria que aquela manifestação acontecesse, por que então fazer naquele dia? Para que aquilo se tornasse um marco para aqueles homens, para aqueles judeus, para nós que hoje somos os discípulos de Jesus, de que o Espírito Santo, ele sela o coração daqueles que obedecem, daqueles que amam, daqueles que caminham segundo as direções, os mandamentos do Senhor. Não foi um oba-oba, não foi uma reunião aleatória, não. Foi exatamente no dia e na celebração em que eles estavam ali com o propósito de ter obediência no coração. De ali ler, estudar as leis, colocar a aplicação do pensamento, do coração deles naquilo que a palavra dizia. Então, na verdade, a manifestação do Espírito Santo, ela não anulava os 10 mandamentos. Pelo contrário, ela vinha para marcar um novo tempo. Porque até então eles estavam ali fazendo o cumprimento da lei e sendo gratos a Deus por ter escrito os seus mandamentos sobre as tábuas. Mas no momento em que nós recebemos o Espírito Santo, assim como eles receberam, esse marco ele acontece dentro de nós, no nosso coração. Porque o mesmo Deus que foi o Deus que criou a fundação dos 10 mandamentos é aquele que deseja que o nosso coração agora seja essa tábua. A tábua onde os mandamentos dele serão escritos para que a gente aprenda a guardar e obedecer. Guardar e obedecer os mandamentos do Senhor é necessário se nós queremos viver a manifestação do Espírito dele em nós. Porque o derramar do Espírito Santo não é sobre a emoção, é sobre selo. Aqueles homens foram selados com o poder do Espírito Santo. E sabe o que significa o selo? O selo ele é um lacre. Ele é ali um fechamento, o cumprimento de algo. Os reis, quando tinham mensagens para entregar nas épocas antigas, eles usavam de seus anéis como selo. Significava o quê? Que ninguém poderia abrir aquilo, que era um material protegido, que era ali algo que estava escrito e que tinha um endereço certo e que não podia ser violado, que não podia ser destruído, porque aquele selo, ele simbolizava a proteção. Então imagina que a descida do Espírito Santo sobre aqueles discípulos e sobre aqueles homens que estavam reunidos não foi uma coisa aleatória. Deus escolheu selar o coração daqueles homens naquele dia, porque era o dia em que os mandamentos estavam dentro deles. Era o dia em que eles estavam com a mente e o coração concentrados em guardar as leis e meditar nelas no dia e noite. Então, entende como isso não é aleatório? Como é importante que a gente entenda o que aconteceu para que o entendimento nos faça trazer a lição que a gente precisa para a nossa vida. Nós estaremos aqui reunidos no domingo e mais do que ter a emoção do momento, nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa mente, todas as nossas intenções em escrever no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, os mandamentos e as leis que nós como discípulos precisamos aprender para guardar e obedecer. Porque essa é a única forma de nós mostrarmos a Deus que nós de fato o amamos. Então, estar aqui no domingo é uma parte importante desse momento. É uma parte importante da nossa vida como discípulos, porque nós selaremos com Ele essa aliança, esse compromisso. O compromisso de amar o Senhor e escolher caminhar obedecendo a Ele. De amar o Senhor e buscar o máximo que nós podemos na nossa vida, cumprir cada um dos mandamentos que nós aprendemos. Fazer com que as leis elas não sejam apenas algo que nós conhecemos, mas que não faz parte da nossa vida. Mas sim que de fato, cada uma delas venha ter uma participação real naquilo que nós somos. Porque é muito forte, sabe? Que nós precisamos sempre trazer a nossa carne, trazer a nossa mente, trazer o nosso coração de volta para a palavra de Deus todos os dias. Porque a natureza da nossa carne, ela sempre vai querer afastar aquilo que o Senhor ele planejou para nós como um plano perfeito. Porque quando vem da nossa carne,
ter que entender que a obediência a Deus vai estar acima das nossas vontades, dos nossos interesses, dos nossos princípios, porque é isso que vai manter em nós a chama do Espírito Santo, aquilo que Ele deseja fazer que queime nos nossos corações. Estar aqui no domingo é um dia importante para que a gente possa receber esse selo, para que a gente possa receber essa renovação do Espírito Santo em nós, mas se nós não estivermos comprometidos em guardar os mandamentos, em amar ao Senhor acima de todas as coisas, isso vai ser só um momento. E nós não podemos viver uma vida com Deus só um momento. Porque o momento não é a vida, mas a vida em obediência sim. Essa é a que mostra a diferença entre os verdadeiros discípulos e aqueles que são tocados só pela emoção. Então, que nós venhamos a tratar o nosso coração enquanto nós fazemos os propósitos na semana, enquanto nós oramos buscando a ajuda de Deus, para isso, sabe? Para que a gente possa fazer com que diminua cada vez mais dentro de nós as vontades da carne, os nossos interesses, aquilo que nós muitas vezes julgamos que era certo ou importante, para que o Senhor de fato se revele para nós. Se revele para nós com a sua manifestação, mas também se revele em nós quando nós somos obedientes aos mandamentos dele. Quando nós vivemos a nossa vida em função de fazer a vontade de Deus ser a nossa realidade. É isso que faz de nós verdadeiros discípulos. Nós vemos muitos cultos cheios quando as pessoas elas vão atrás de descobrir qual é a revelação de Deus. E a maior revelação que Deus ele pode dar para nós, que queremos ser discípulos, é que a vontade do Espírito Santo é nos fazer mais parecidos com Ele. A função do Espírito Santo em nós é nos moldar, é nos trabalhar, é lapidar quem nós somos para nos tornar cada vez mais parecidos à imagem e semelhança de Cristo. Essa é a função do Espírito em nós. Para isso nós precisamos guardar as suas palavras e obedecer o que o Senhor nos manda. A palavra ela continua, eu quero ler com vocês a palavra que diz lá em Efésios, capítulo 1. Pode passar aqui, por favor? A palavra fala assim, ó. Efésios 1, 13 e 14. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que essa palavra ela diz para nós? Ela diz que quando nós cremos, nós podemos receber o Espírito Santo, porque ele é uma promessa. E quando o Espírito Santo age em nós, ele serve para nós como um penhor. O que significa penhor? Penhor é uma prova. Quando alguém tem, por exemplo, uma necessidade de dinheiro, vamos falar de uma casa, por exemplo. A pessoa antigamente, né, hoje em dia você faz aluguel, faz contrato, mas antigamente quando não se tinha, né, outros tipos de acordo, os aluguéis funcionavam, por exemplo, com penhor. Aí a pessoa, por exemplo, precisava alugar um lugar e ela prometia que ia pagar tanto de aluguel por mês. E aí ela precisava ou de um fiador, que era alguém que iria responder por ela, ou seja, pagar no lugar dela se ela viesse a falhar naquela dívida, ou ela iria colocar alguma joia, algum bem, ou carro, alguma coisa de valor dela em penhor, ou seja, para garantir que aquela pessoa, né, o credor, iria receber o dinheiro por aquele aluguel ou por aquela venda. Então o penhor é isso. E essa palavra ela desenha isso pra gente, que quando nós cremos e nós temos a possibilidade de receber o Espírito Santo da promessa em nós, ele é o penhor da nossa herança. Então significa que o agir do Espírito Santo, ele não é só para que a gente consiga ter o conforto, o consolo de Deus aqui nesse mundo. É para isso também, mas não é só para isso. É para que a gente tenha a certeza de que por meio do Espírito Santo nós temos a garantia da nossa herança. Porque se o Espírito Santo habita de fato em nós, nós temos um futuro de salvação reservado, porque é uma promessa de Deus. Então o Espírito ele trabalha não só para nos dar o consolo, para nos dar o conforto, para nos dar fortalecimento quando nós precisamos. Isso sim é uma das funções que o Espírito Santo exerce quando ele está na nossa vida, mas ele também é para nós esperança de que nós temos uma herança no Senhor, que é para nós as moradas que ele diz que iria preparar, para que nós possamos estar reunidos com ele de novo. Olha como a presença do Espírito Santo é capaz de nos transformar, porque no momento em que nós cremos, o Espírito ele traz para nós a esperança de que não é só neste mundo que nós viveremos, de que não é só aqui que a nossa vida tem um propósito
dores ficarão. E nós temos a promessa e a certeza, através do Espírito Santo, de que nós recebemos do Senhor Jesus uma promessa. E nele nós podemos confiar. Nós podemos confiar no Senhor. E o Espírito se faz para nós como um penhor, como uma garantia. Ele deixou aqui o Espírito para que nós fôssemos abraçados, para que nós fôssemos consolados e para que a gente possa se apegar na esperança da nossa salvação. De que um dia nós estaremos com Ele. E estaremos com Ele, que é a Santíssima Trindade. E deixaremos apenas de caminhar neste mundo e enfrentar dificuldades para estar diante do nosso Deus que é poderoso, para adorar o Espírito em verdade. Então, a gente vê como o Espírito Santo ele é extremamente necessário na nossa vida. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos ter essa esperança, nós não conseguimos ter essa expectativa pela salvação, pelo tempo melhor, pelo cumprimento das promessas que o Senhor ele faz a nós. E sem essa esperança, a nossa vida ela se torna uma vida vazia. E é importante que a gente se apegue à esperança que o Espírito Santo nos traz, para que a gente possa ter uma fé ativa, para que a gente não desista de orar por aquilo que a gente busca, para que a gente creia que as coisas elas não chegaram ao final, enquanto as promessas que o Senhor ele fez não se cumprirem. Nós somos os discípulos, e cada uma das promessas que o Senhor lançou serão cumpridas sobre a nossa vida. Eu quero ler com vocês, eu vou pedir para que vocês abram essa para a gente finalizar. A palavra está lá em Efésios capítulo 4. Eu vou pedir para que vocês abram e nós vamos ler juntos. A palavra ela está em Efésios capítulo 4. E aí a gente vai ler o versículo 30. E é um versículo muito importante, porque ele fala assim, ó: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Essa palavra é uma palavra muito poderosa. Eu peço que vocês leiam lá na casa de vocês essa parte inteira dessa palavra, né? A partir ali do versículo 25. É uma exortação à santidade. É a orientação que Paulo faz para que as pessoas que querem viver em santidade abandonem essa lista. É praticamente uma lista ali de obras da carne que Paulo cita, para que de fato eles pudessem viver a comunhão com Deus. E esse versículo, ele é o versículo mais forte dessa palavra, porque Paulo, ele desenha ali, né, aos irmãos da igreja, para que eles pudessem ter um entendimento de que o Espírito Santo, ele não é uma fantasia, ele não é um sentimento, ele não é uma emoção. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele faz parte da Santíssima Trindade de Deus. E como o Espírito, ele sim pode ser entristecido. Por isso que ele fala: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da salvação. Porque quando nós nos tornamos selados pelo Espírito, a nossa luta contra a carne, ela é uma luta de renúncias diárias, para que as nossas ações elas não entristeçam aquele que nos acompanha, que é o nosso Consolador. Nós não podemos ser selados pelo Espírito Santo para ter ele dentro de nós e andar cometendo atitudes que façam com que ele se entristeça. Essas coisas elas não podem caminhar juntas. Então é por isso que nós precisamos buscar eliminar. Ele vai falar sobre muitas coisas nessa palavra. Ele vai falar sobre mentira, ele vai falar sobre raiva, ele vai falar sobre descontrole, vai falar sobre palavras torpes, palavras sujas, ele fala sobre maldade, ele fala sobre falta de perdão. É uma lista realmente de coisas que aqueles que buscam a santidade precisam tirar do seu coração, porque essas coisas elas de fato podem entristecer o Espírito Santo. E a gente vive dias muito difíceis. A gente vive dias que, se a gente for olhar as notícias, se a gente for olhar a situação do mundo, se a gente for olhar a realidade, né, à nossa volta, a tendência é que a gente tenha cada vez menos esperança. A tendência é que a gente seja cada vez mais levado a pensar com raiva, a perder o controle, a ceder para a mentira, para o pecado. E a verdade é que o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. E nós precisamos nos lembrar disso, para que a gente não ceda diante de tanta destruição no mundo. O mundo já é caído, o mundo já é maligno. Mas se nós somos selados, significa que essa destruição ela não tem o poder de corromper o que nós carregamos dentro de nós. Nós precisamos escrever nas tábuas do nosso coração os mandamentos de Deus, porque somos nós que não podemos esquecer dele. Somos nós que somos selados, ou seja, protegidos. Somos nós
somos nós que precisamos lutar todos os dias para que o Espírito Santo não se entristeça. É natural que o Espírito Santo olhe para o mundo e enxergue a destruição, mas não pode ser natural que o Espírito Santo olhe para nós que queremos ser verdadeiros discípulos e se entristeça por ver que nós somos como o mundo. Porque o mundo não pode recebê-lo. E nós que queremos recebê-lo precisamos fazer diferença no mundo. Então o nosso coração precisa buscar a santidade para tirar o pecado, para se afastar da mentira, para se afastar do erro e de qualquer coisa que faça uma divisão entre nós e Deus. O véu foi rasgado. E é só por isso que nós podemos ter acesso ao Espírito Santo. E se nós estamos aqui hoje, que nós precisamos abrir o nosso coração para um conserto, para que o Senhor de fato nos limpe, para que o Senhor ele nos lave, para que o Senhor ele possa de fato reescrever em nós os mandamentos e fazer com que a gente possa amá-lo cada dia mais. Porque é muito difícil se manter limpo diante de um mundo caído. Nós só temos a chance de conseguir vencer se nós de fato amarmos o Senhor com todo o nosso coração. Porque amando Ele muito, a gente ainda vai enfrentar dificuldades e ainda vai ser difícil. Se nós não renovamos em nós esse amor, essa obediência, a submissão, aí será ainda mais difícil. E é muito comum que a gente veja pessoas que dizem que pertencem a Deus não cumprindo os mandamentos. Porque o amor vai se esfriando. E nós somos convidados, através da palavra, a se lembrar qual é a função do Espírito em nós. Qual é o nosso papel diante da nossa vida se nós somos de fato verdadeiros discípulos. E nós precisamos lutar para que o nosso amor não se esfrie, para que o Senhor ele possa reacender a chama do Espírito Santo em nós. E assim a gente tenha força de se levantar de novo amanhã para obedecer os mandamentos, para ser fiel até o fim, para fazer as renúncias que são necessárias diante do mundo, para que a gente não perca o Espírito Santo em nós. Amém?